a Bíblia, né? Porque assim, é uma questão de inteligência você ler a Bíblia. O livro mais vendido da história da humanidade, o livro que levou 1,5 milênio para ser escrito, 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia falando do mesmo assunto. Então, mano, a gente diz lá na ciência que assim, não é mais uma questão de fé, é uma questão de experimento científico. É o best-seller dos best-sellers dos best-sellers. E essa visão do pastor hoje, quando a gente para perceber, o que hoje, em tese, é o coach? O coach, muitas vezes, é aquilo que o pastor já fazia milenarmente, de uma maneira um pouco mais técnica. Sim. Né? Hoje existem estudos em psicologia, em PNL, que você consegue gatilhos, você consegue resolver melhor o problema das pessoas, tecnicamente falando. Sim, é verdade, cara, é verdade. A sociedade, ela às vezes vive muito de paradigma, né, cara? Você falou assim, bem legal mesmo, né? Eu, por exemplo, médico também, quando eu conheci você, né, que eu olhei pra você, esse cara é médico. Não é possível, né? Não é possível, né? Porque todos os médicos que eu conheci eram barrigudão, com respeito dos demais médicos. Às vezes eu ia no médico lá, o cara dizia assim, não é pra fumar. E o cara lá tava todo estragado, com o pulmão queimado, lascado, né? moço. Tá lascado. Quando eu conheci o Leandro, eu falei, esse cara é médico? Não é, né? Cadê o diploma dele? Mas será que ele não tem um pandeirinho, não? Ele Não. tem cara de pagodeiro. Né? Carequinha e tal. Cara, esse cara não, velho. Que você precisa conhecer. Quem não conhece aqui o Leandro, depois põe uma foto bem bonitona dele. Aquela foto que eu vi antes, tá? Edita e põe aquela foto lá. Cara forte, cara que cuida do corpo e tal. E então, às vezes, a tu sociedade... acha, eu acho muito top, cara. Porque nós precisamos ser quem nós somos de verdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A verdadeira libertação que Cristo Jesus nos traz não é só aquela que vai levar a gente para o céu, não. Essa vai se manifestar ainda. Ele quer te libertar aqui agora já. Para você ser quem ele projetou que você fosse. Você ser do seu jeitão. Não é? E uma das coisas que me libertou também foi assim, pô, Deus me aceita do jeito que eu sou, cara. Eu posso ser um pastor e falar do jeito que eu falo. O jeito que eu falo aqui é o jeito que eu falo lá no púlpito, é o jeito que eu falo lá em casa. Porque às vezes muita gente, ela é uma coisa dentro de casa e na igreja ela é outra, né? Ele não resolve. E não E o resolve. problema, não só isso, né? Ela esquece, a gente até brinca aquele ditado assim, o macaquinho senta no rabo e fala do outro. Ele ainda julga os outros. Ainda julga os outros. Não, fulano tá assim, tá assado. E muitas vezes são coisas fúteis. Exatamente. Se nós pensarmos, eu conversei com a minha esposa esses dias falando sobre religião, falando sobre propósitos de vida, etc. E caiu mas lá no espiritismo, mas lá no budismo, e todos rodam em para no mesmo lugar chamado Bíblia. Porque são valores, são princípios. São princípios, cara. Ninguém tá falando pra você que você tem que ir na igreja. Não, se você seguir ali os mandamentos, você vai ver que vai ser uma pessoa melhor. Mesmo que tu seja ateu. Mas aí. uma boa pessoa, com certeza tu vai ser. E até digo mais, Leandro, eu sempre falo lá na igreja que é o seguinte, a Bíblia, né? Porque assim, é uma questão de inteligência você ler a Bíblia. O livro mais vendido da história da humanidade, o livro que levou 1,5 milênio para ser escrito, 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia falando do mesmo assunto. Então, mano, a gente diz lá na ciência que assim, não é mais uma questão de fé, é uma questão de experimento científico. É o best-seller dos best-sellers dos best-sellers, então, né? tipo assim, o cara que diz assim, eu não creio na Bíblia. Pô, te respeito, tem problema. É no mínimo inteligente você ler. Mas tu vai ter que respeitar, né? Vai ter que respeitar, porque é um negócio, gostando ou velho. não gostando. Gostando. Você vê, o livro que tem o maior número de escritos antigos, mais de 2.000, né? A Odisseia, que é o segundo livro da humanidade que tem o maior número de manuscritos antigos, tem 6, 7. Então é uma questão. Agora, mesmo assim na Bíblia, o que é que eu digo para as pessoas, né? Você precisa ler a Bíblia e entender de fato o que Deus quer comunicar. Vamos lá. Todo livro que você lê, ele tem 3 planos. O primeiro é o plano cultural. Se eu ler um livro que o Leandro escreveu, a primeira coisa que eu vou ver nesse livro é a perspectiva do Leandro e a cultura do Leandro. Mas não é isso que a Bíblia quer revelar, a cultura do local. Porque a cultura é local e cultura é passageira. Nós estamos no norte, né? Morei no sudeste e sou nordestino. São culturas totalmente diferentes. A Bíblia, toda cultura, ela revela mandamentos.
Na Bíblia existem 1307 mandamentos. Mas nem assim são os mandamentos que Deus quer comunicar pra gente. Por exemplo, tem gente que guarda todos os mandamentos. Eu também respeito, benção, legal. Mas o jovem rico guardava também todos os mandamentos. E Jesus disse para ele, você não vai entrar no céu, porque tem uma coisa que seu coração está apegado. O que é que nós precisamos entender na Bíblia? Não é a cultura, não são os mandamentos, mas são os princípios. Aí você falou a palavra certa. Princípios. E o que é um princípio? Princípio é algo que independe de cultura, independe de tempo, independe de espaço. É o que governa os céus. O que governa os céus tem poder para governar a nossa vida também. Então, por exemplo, está lá um mandamento, não adulterarás. Você seja fiel no seu casamento. Mas a Bíblia diz também o seguinte, que se o cara olhar para uma mulher e tentar, já adulterou. Já lascou. Como é que vai fazer isso, velho? Você tem que andar de olho fechado agora? Vai bater o carro. Vai bater o carro. Não é não? O que é que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está dizendo assim, cara, seja fiel. Esse é o princípio da fidelidade, que você respeita a sua esposa não só quando você está na frente dela, mas quando está na Sendo cristão ou não. Sendo cristão acreditando ou não, tu vai ser uma pessoa melhor. Exatamente.